Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, os que estão aqui presencialmente, e também quem vai acompanhar o nosso seminário pela TV IBGE, né, e pelo webcast. Esse seminário tem como título Dinâmicas Territoriais de Fronteira no Brasil e na América do Sul, Desenvolvimento, Conflitos e Sustentabilidades. Organizado pela Diretoria de Geociências do IBGE, em parceria com o terceiro Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, o terceiro CONGEL, que está acontecendo nesse momento na Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. É uma alegria para nós, enquanto Instituto Público de Geografia e de Estatística, receber os professores para uma discussão, para ouvir das suas pesquisas, né, e poder ter a oportunidade de levar as informações que vão ser aqui debatidas, aquilo que aqui construiremos também, com a participação de toda a nossa rede e aqueles que se interessam nas agências e nas unidades estaduais do IBGE. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar, então, o professor Aldomar Ruckert, né? É assim que pronuncia, professor? Ruckert? Isso. Eu vou ler rapidamente aqui as credenciais, como de praxe, né? O professor Aldomar possui graduação em Geografia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, graduação em Estudos Sociais pela Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul, mestrado em Geografia pela Unesp, doutorado em Ciência e Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor associado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Geografia Social e Política, atuando desde meados da década de 90, principalmente no tema da reforma do Estado e políticas territoriais contemporâneas. Orienta alunos de mestrado e doutorado sobre as temáticas Estado e Território, Gestão, Regiões e Fronteiras e Políticas Comparadas União Europeia, Brasil, Mercosul, no Laboratório de Estado e Território, vinculado ao grupo de pesquisa do Laboratório do Espaço Social. É isso. Professor Aldomar, fique à vontade, é um prazer recebê-lo aqui no IBGE. Bom dia a todos e a todas. É uma enorme satisfação por esse convite nesta instituição tão importante para a nossa nação e para o nosso trabalho do dia a dia, que sempre usamos, consultamos os dados, os trabalhos que são a referência no país. Também quero fazer um pequeno agradecimento por parte de um dos organizadores, eu diria, um dos interessados no terceiro CONGEL, né? Não estou diretamente na organização, isso coube o louvor aos colegas da Universidade Federal Fluminense, mas sou um dos que propôs, em 2013, a criação de uma rede brasileira de colegas interessados nas questões que genericamente estão associados entre espaço e poder, território, gestão do território, e para nossa alegria essa rede vem crescendo, tendo em vista o que se vê nos eventos e trazendo então pesquisadores, estudantes do país, fora do país. E para nossa alegria que hoje nesse evento estamos contando com o apoio do IBGE, e foi para mim uma enorme satisfação ver essa parceria dando certo, e bom, eu só posso agradecer a todos. Bem, o convite da colega Juliana Nunes me chegou semana passada e fiquei de pensar um dia, mas eu pensei em 10 minutos. O que eu poderia trazer? Bem, eu decidi trazer aqui um conjunto de informações que diz respeito a um projeto de pesquisa que já está no 5º ano, apoiado pela CAPES e pelo Ministério da Defesa, que se chama um edital Pró-Defesa. E o nosso foco são regiões fronteiriças,
Então, nós nos unimos, temos uma parceria já há mais de 10 anos, a professora Edna, que aqui está, conhece a nossa parceria com a Universidade Federal do Amapá. Então, nós, adotamos uma visão romântica de unirmos o Oiapoque ao Chuí em grupos de pesquisa que pudesse examinar esses processos territoriais em regiões de fronteira entre o extremo norte e o extremo sul do país. Um tanto arrojado, eu diria, porque se tratam de regiões tão diferentes, mas com processos que têm lógicas, às vezes internas, bastante semelhantes. Então, nós estamos no 5º ano e eu vou apresentar alguns elementos, alguns resultados desse projeto Transfronteirizações na América do Sul, uma agenda de pesquisa sobre dinâmicas territoriais nas fronteiras meridional e setentrional do Brasil. Como eu disse, temos o apoio das universidades, da CAPES, CNPq, FAPERGS e do nosso grupo de pesquisa que está aqui, o LABETER. Rapidamente apresentando, então, nossos grupos de pesquisa. Eu sou o coordenador do grupo, secundado pela professora Helenisa Ávila Campos, também fez o seu doutorado aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, da área do planejamento urbano regional. E aqui temos os colegas Paulo Gustavo Correia e a atual colega Eliane Superti, atual reitora em fim de mandato na Universidade Federal do Amapá. Bem, que objetivos nós utilizamos inicialmente? Nos preocupamos com os novos cenários e perspectivas dos processos de transfronteirizações na América do Sul, procurando colocar um foco nas dinâmicas territoriais, no desenvolvimento regional associado à defesa. Para tanto, então, trabalhamos com a fronteira meridional, a Bacia do Prata, e a setentrional, o Planalto das Guianas do Brasil e países vizinhos. Então, o projeto tem uma face, digamos assim, nacional e uma face vertida para o internacional. Esse projeto vem tendo 5 eixos temáticos, bastante amplo, é verdade. Alguns deles não foram desenvolvidos a contento e alguns outros o foram. Então, o primeiro eixo, ações do Estado, atores, políticas públicas, atores políticos, políticas públicas territoriais e defesa para as transfronteirizações sul-americanas, planejamento, cidades e defesa na fronteira, transfronteirizações e políticas territoriais de desenvolvimento, impactos em áreas protegidas e no meio ambiente, e geopolítica e relações internacionais nas Guianas. Talvez o eixo que teve menos desenvolvimento foi o direcionado para áreas protegidas e meio ambiente, tendo em vista a especificidade do grupo de colegas, o grupo de estudos, dos estudantes e assim por diante. Então, aqui apenas uma breve localização do que nós denominamos a Bacia do Prata, embora possamos discutir, obviamente, o conceito e as formas de recortar a região da Bacia do Prata, poderíamos eventualmente chamar de Cone Sul, poderia ser também, mas preferimos usar uma definição regional bastante clássica, que não há dúvida sobre o que seja a Bacia do Prata, digamos assim, procurando, e se vocês puderem perceber, que não há limites, não há grandes limites político-administrativos traçados aqui, procurando dar um aspecto de, digamos, de nacional e internacional, digamos, ao mesmo tempo. Também, desculpe, aqui também o Planalto das Guianas, com uma região que nós chamamos, juntamente com o nosso Amapá, o norte do Pará, que nós chamamos de regiões que vêm tendo, digamos, vem passando a ser analisadas, digamos, na nossa geografia brasileira, por conta de que são países, obviamente, e o Departamento de la Guiana Francesa
Planalto das Guianas é bastante desconhecido para nós, né? Se nós perguntarmos a um cidadão na rua o que ele conhece do Planalto das Guianas, provavelmente ele vai dizer que conhece só a palavra Planalto. Guianas acho que já fica em dúvida. E o mesmo acontece com os nossos estudantes. Então, para nós do Sul, fazer cooperação no Planalto das Guianas foi realmente um desafio, tem sido um desafio bastante grande. Então, as principais produções acadêmicas geradas no âmbito do projeto e suas aplicações na área da defesa. O eixo 1, ações do Estado, atores, políticas públicas territoriais e defesa para as transfronteirizações sul-americanas. Um primeiro resultado é esse livro que se chama Fronteiras Irmãs, processos, transfronteirizações na Bacia do Prata. Aqui o subtítulo está num amarelo um pouco legível. Esse livro é resultado de uma tese de doutorado. Obrigado. Uma tese de doutorado que eu tive a felicidade de orientar, esse do ex-orientando Camilo Pereira Carneiro Filho. E ele fez uma abordagem acerca dos processos de transfronteirização na tríplice fronteira Brasil, Argentina, Paraguai. A tua tese foi defendida em 2014 e o livro sai publicado em 2016. Analisamos, então, a importância das infraestruturas viárias, energéticas e telecomunicações, o papel do turismo e as diferentes iniciativas de cooperação e interação na tríplice fronteira e também os efeitos chamados, digamos, negativos da transfronteirização. Bem, poderíamos dizer, esse conjunto de, digamos, de variáveis são o que nós poderíamos chamar de processos de transfronteirização. Não existe um processo único, ele é diverso, multifacetado, e obviamente que nós precisamos eleger alguns aspectos. E normalmente falamos muito do trânsito de pessoas que vão fazer compras, o comércio formiguinha, ou o contrabando. Medir fluxos é um grande desafio, mas enfim, fizemos algumas abordagens. Uma segunda preocupação que esteve embutida dentro dessa pesquisa foi se nós poderíamos nos indagar se há uma região transfronteiriça no coração da Bacia do Prata. Bem, posso passar um pouco adiante aqui. Nós fizemos um exercício aqui. Vocês podem ver que aqui temos o Paraguai, o sudoeste do Paraná e aqui o departamento de Iguaçu, argentino. Fizemos um recorte intencional, adotamos observação de algumas variáveis de fluxos de ônibus, fluxos de cidades principais e, digamos, fizemos um recorte com o departamento do Alto Paraná, a microrregião de Foz do Iguaçu e o departamento de Iguaçu na Argentina. Então é um recorte intencional, de modo que nós pudéssemos utilizar dados microrregionais, digamos, dentro desse recorte, para os 3 países. Isso implicou, obviamente, em utilizarmos dados dos países vizinhos. Então, como nossa tradição e as nossas metodologias são nacionais, estávamos conversando com o colega Fernando aqui, é um processo que o IBGE já vem desde os anos 90, com publicações, nesse esforço, digamos, no sentido da padronização, ou da busca de aproximação de metodologias. Então, nós nos preocupamos, digamos assim, em ensaiar em que medida nós podemos cartografar o outro lado, assim como os nossos vizinhos podem, obviamente, nos cartografar também em o que chamaríamos de cartografias integradas, ou internacionais, ou supranacionais, enfim, um nome tem que ser dado futuramente a isso. Bem, esse livro, então, ele foi doado para vários países, 20 países, 3 continentes, enfim, fizemos um esforço de investimento nisso e o resultado tem sido muito interessante. Somente a tese original, avaliado em número de downloads e acessos desde 2014 por país, nós tivemos até março 4.937
downloads. Perdão, aqui são os acessos e aqui são os downloads. E o que mais nos chama a atenção é que a origem, primeiro, obviamente, os downloads por parte do Brasil, mas em segundo lugar da Alemanha, dos Estados Unidos e apenas em quarto lugar do país vizinho, Argentina. Isso nos aponta alguns dados interessantes. Depois, mais no final da listagem, está o Uruguai e o Paraguai, que os países vizinhos analisados. Então, isso nos mostra o quanto essa temática do transfronteiras, do nacional vertido para o exterior, é captado justamente na Alemanha, um dos países líderes da União Europeia. Essa temática certamente ela é muito importante, mas nos Estados Unidos também. Então, aparentemente, temos um interesse secundário em países vizinhos nessa temática ainda. Obviamente que não podemos concluir tudo isso, mas pelo menos por parte da consulta a essa publicação. Então aqui apenas uma imagem de Ciudad del Este com essa impressionante conurbação, Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguaçu, com essa densidade, essa intensidade de fluxos comerciais que nos faz muito bem visualizar os processos de transfronteirizações. Bem, há outras abordagens um pouco mais complexas de se representar essas múltiplas formas de transfronteirizações com as dinâmicas fronteiriças nessa tríplice fronteira, que são os coremas. Não é uma iniciativa nossa, originalmente feita por um colega argentino, Alejandro Schweitzer, adaptado por nós e atualizado, em que nós temos aí representados gráfica e esquematicamente os três países, onde se analisa processos em escalas nacionais do comércio internacional, das migrações, do turismo de compras e do contrabando. Vejam que ele não é exatamente quantitativo, mas ele procura jogar algum esforço de concentração gráfica em processos principais, como o contrabando, o comércio e assim por diante. São formas gráficas, esquemáticas, que não resolvem o quantitativo, apenas aludem a nos mostrar o quanto essas regiões estão, digamos assim, abertas aos fluxos internacionais. Um segundo aspecto, evidente que ligado aos aspectos da defesa de fronteira, é essa pesquisa nossa também, por Flávia Fagundes, doutoranda, são o que nós chamamos de fronteirização da agenda de defesa, a sobreposição de questões de segurança pública na agenda da defesa do Estado brasileiro. Aqui temos algumas imagens da tríplice fronteira com apreensões na Receita Federal em Foz do Iguaçu, que obviamente isso é notícia praticamente todos os dias ou todas as semanas, né? E também, da mesma forma, essa observação de campo lá no Planalto das Guianas, lá no Oiapoque, onde a estudante fez suas observações de como que são desenvolvidas as operações da Polícia Federal e do Exército Brasileiro nessa região, chamadas regiões sensíveis. É de se denotar que no Planalto das Guianas, obviamente que os fluxos são completamente diferentes. Um dos fluxos mais importantes são os mineradores ilegais, que são deportados também todas as semanas, né? E, ao contrário do que poderíamos esperar, que a Ponte Brasil, costumamos chamar num artigo que publicamos a Ponte Brasil-França, finalmente temos uma ponte física com a França, estivesse já cumprindo um papel de intensos fluxos, o que não ocorre. Na verdade, a ponte ela é extremamente proibitiva para o Brasil. A população continua usando muito as catraias, porque o preço que se paga, um automóvel paga, é exorbitante para atravessar a ponte vamos ver se temos uma foto aqui. Não temos. Está apenas um texto aqui. A ponte cobra-se mais de R$1.000, R$1.500 para um carro atravessar, e enquanto que as catraias, os barcos, a população continua usando a forma tradicional. Bem, aqui constatações que a necessidade do apoio logístico do Exército Brasileiro, a Receita Federal só consegue desdobrar uma operação com o apoio do Exército Brasileiro,
carência de pessoal especializado, enfim, dificuldades em implementar a FROM, que são temas mais restritos à questão da defesa propriamente dita, né? Enquanto que em Foz do Iguaçu, por ser uma fronteira de destaque, a infraestrutura dos órgãos de segurança e defesa relativamente boa, ainda que haja insuficiência, a atuação do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira seria marginal e as cooperações se dão primordialmente com base nas relações interpessoais, no conhecimento das pessoas de parte a parte, dos órgãos nacionais e mesmo dos países vizinhos. Um segundo eixo é o planejamento cidades e defesa na fronteira. Aí entra um pouco da questão do planejamento urbano e regional, que aparentemente não tem muito a ver com defesa, mas é claro que tem, porque são cidades clássicas aqui, essa nossa ponte em Jaguarão e Rio Branco com o Uruguai, são cidades gêmeas clássicas. Temos, eu agora não lembro exatamente, me parece que das 32 cidades gêmeas da Bacia do Prata, 23 cidades gêmeas, das 32 cidades gêmeas no Brasil, 23 estão na Bacia do Prata. Então, só no Rio Grande do Sul, me parece que são 10 cidades gêmeas. Ou seja, a função militar clássica. Então, os colegas procuraram examinar os marcos regulatórios que têm apontado para estratégias de integração transfronteiriça, mas constata-se essa realidade desigual das cidades gêmeas, que não possuem ainda infraestruturas nem investimentos sociais para tais dinâmicas. Há sim um importante papel no controle dos fluxos de mercadorias e pessoas, embora as condições, digamos, de desenvolvimento e investimento ainda sejam precárias nessas cidades, mesmo que hajam obras previstas da IRSA Cosiplan. Aqui algum tipo de cartografia mais de localização, apenas dessa região da faixa de fronteira, aqui com as cidades com os seus núcleos de quartéis, de Receita Federal, enfim, não há aí nenhuma grande novidade, mas apenas para se fazer, digamos, localizar essas cidades que estão no que nós poderíamos chamar de regiões sensíveis e suas formas de controle de fluxos de mercadorias e de defesa. Por outro lado, a investigação mais na escala intraurbana nos mostra essa morfologia da situação fronteiriça e o circuito de mercadorias e capital em Jaguarão, Rio Branco, por exemplo, com a crescente ampliação do comércio internacional presente através da política dos free shops, que agora passamos a ter também os free shops do lado brasileiro. As cidades ainda estão em processo de implantação, há ainda dúvidas sobre a viabilidade desses free shops, mas o que nós podemos prever, de certa forma, é que poderá haver um adensamento, digamos, turístico, ou poderá haver um adensamento de comércio de parte a parte dos ambos lados da fronteira com os free shops brasileiros. Claro que temos que ressaltar a importância de Uruguaiana, que é esse hub comercial extremamente importante do comércio internacional e da defesa brasileira. Ainda ontem tratávamos no evento sobre de um colega argentino como é que afinal se construiu a primeira ponte internacional do Brasil com a Argentina, uma estratégia norte-americana para interligar a rodovia pan-americana com o Atlântico, com o porto de Rio Grande, enfim. Mas aqui apenas são uns mapas temáticos que mostram um pouco os fluxos da cidade de Uruguaiana, que não é questão só de Mercosul, mas também com fluxos comerciais que visam o internacional. Então, pesquisas localizadas de mestrado, como essa, que contribuem para dar alguma visibilidade a esses hubs e o que é que muda ou não muda nos aspectos do controle do território. Então, temos aqui a Polícia Federal trabalhando aí em imagens com um número aproximado de 40 pessoas, né? Eles entendem que uma saída estratégica seria a parceria da Polícia Federal com o Exército, enfim, são entrevistas, né? E aqui fotos da operações Ágata, juntamente com o Exército Uruguaiano, os grupos de artilharia, cavalaria mecanizada. Enfim, essa vigilância sobre a chamada fronteira viva, que o
o general Golberildo Couto e Silva se referia. Um terceiro eixo são transfronteirizações e políticas territoriais de desenvolvimento em regiões de fronteira, articulações, conexões e fluxos migratórios. Bem, então aqui nós atualmente estamos, aí, colega Edna, estamos com uma pesquisa de doutorado em andamento aí na região aqui de Porto Trombetas, uma doutoranda que está examinando um pouco a relação entre os poderes hegemônicos das empresas mineradoras e resistências nativas em Oriximiná, no estado do Pará. Então temos assim algumas aventuras também de nos orientar a pesquisa no seu estado. Veja, mas isso vem da cooperação do próprio projeto Prodefesa, em que a doutoranda recebe a bolsa e vem justamente fazer digamos, lá no sul, né? Então a gente costuma dizer que não temos expertise suficiente para orientar uma pesquisa na Amazônia, mas como há essa rede de colaboração com o Grupo do Amapá, nós nos aventuramos um pouquinho a apoiar esse tipo de investigação. Claro que são regiões sensíveis, regiões de fronteira, faixa de fronteira, em que obviamente não existem os processos clássicos de transfronteirização no sentido da mercadoria ou do fluxo de pessoas, mas são regiões sensíveis e que estão num contexto internacional extremamente importante. Com relação a políticas públicas setoriais que têm impactos territoriais, no sentido de desenvolvimento regional, nós destacamos investigação sobre novas infraestruturas públicas de ensino superior e adensamento de atores civis participando de projetos de desenvolvimento regional em região da fronteira sul do Brasil. Nós estamos nos referindo às universidades federais criadas em regiões de fronteira. Aqui, essa é uma... originalmente na PNDR, na Política Nacional de Desenvolvimento Regional 1, criaram-se as chamadas mesorregiões ou regiões diferenciadas por movimentação dos atores regionais, das universidades, dos sindicatos, das lideranças políticas e empresariais. Então, nesse recorte aqui, regional aqui, da mesofronteira Grande Mercosul e aqui da faixa de fronteira, esse movimento social extremamente forte no sentido de demandar a implantação de universidades com vocação, digamos, territorial, vocação para a formação de quadros, formação de recursos humanos na área da pequena agricultura, da agricultura familiar. Então, também isso traz uma movimentação bastante forte, no sentido de que há um adensamento de instituições públicas em faixa de fronteira que, então, tradicionalmente, há um tanto afastadas das políticas públicas, né? Isso foi muito interessante orientar essa tese e trouxe resultados realmente animadores, no sentido de que a população passa a ter mais acesso ao ensino superior. Podemos, obviamente, discutir o caráter do tipo de ensino, mas o fato é que essas instituições públicas estão fixas lá e têm grandes perspectivas, no meu modo de ver, embora a crise das instituições federais no momento. Bem, num outro momento, pensamos o Brasil na escala sul-americana e as fronteiras, né? Como eu disse, é uma questão do nacional e do internacional, né? Nesse cenário da América do Sul, né? A América do Sul, nós pensamos inicialmente com a construção da Unasul nos anos 2000, poderia ter características de uma região geopolítica, né? Em que nós precisamos olhar, digamos, essas regiões transfronteiriças, se é que nós podemos, se é que nós já temos ou teremos uma metodologia para entender o que sejam regiões transfronteiriças e processo de transfronteirização quanto aos fluxos econômicos, pessoas cruzando limites dos estados, essas novas conexões de infraestruturas e de informações que tendem a produzir novas interações territoriais e territórios-rede. Nesse sentido, nós destacamos os recentes fluxos migratórios internacionais e transcontinentais para o Brasil. Desculpa aqui. No primeiro momento aqui, temos na parte da infraestrutura propriamente dita ainda, infraestrutura de energia, por exemplo, temos aqui essa previsão da usina de Garabi e Panambi, que são
futuras conexões internacionais que podem provocar alterações territoriais na escala local e regional. Isso também está sendo avaliado, já foi avaliado de alguma medida, em que medida essas conexões internacionais podem, através da construção de nós estratégicos de infraestrutura, alterar a dinâmica dessas regiões fronteiriças, principalmente quando os prefeitos dizem na região que eles não estão sabendo muito bem dos projetos em andamento. Ainda então, a questão da América do Sul, para ver essa visão de conjunto ainda, como uma região geopolítica da Unasul, mas nós começamos a enfrentar um dilema metodológico de investigação, em que medida nós podemos tratar de uma macro-região frente às assimetrias territoriais, fraturas e descontinuidades populacionais e econômicas que caracterizam essas heterogeneidades internas à região continental. Então, há um grande conjunto de espaços periféricos interioranos ainda fortemente desconectados das regiões centrais. Há alguns adensamentos em alguns eixos, como o eixo do Mercosul, por exemplo, um futuro eixo Porto Alegre-Coquimbo, uma nova via para atravessar os Andes a partir do sudeste do Brasil e da nossa cidade também, conflitos com populações territoriais tradicionais, relativo isolamento ainda do Planalto das Guianas, e dentro desse cenário, os novos fluxos de imigrantes, né, que recolocaram o Brasil no cenário global das migrações. Não só o Brasil, como os países vizinhos, e obviamente, também, além das migrações nacionais e intercontinentais, obviamente, os fluxos internos que passaram a se dar via Acre e a relocalização desses fluxos de imigrantes, iniciado aqui dos grupos dos haitianos, dirigindo então a São Paulo e ao sul, e ao grupo dos senegaleses, da costa oeste, quando falamos senegaleses, de um grande conjunto de pequenos países vizinhos da região oeste. Então, nós aqui fizemos algum tipo de cartografia da concentração dos imigrantes haitianos no Rio Grande do Sul. Aqui temos as regiões principais, a região metropolitana e a Serra Gaúcha, a região industrial. E aqui temos algum detalhamento de municípios como Caxias do Sul, em regiões tradicionalmente de imigrantes do século XIX. E então essas novas levas que provocam alterações, digamos, no cenário sociopolítico, cultural de regiões tradicionalmente ditas de italianos, né, ou imigrantes do Vêneto, enfim, tendo em vista essa chegada de levas migratórias e alguns traços de xenofobia também com relação aos imigrantes, e a concentração de senegaleses aqui também, em alguns municípios, na região metropolitana, na Serra Gaúcha, Planalto Médio, enfim, fizemos esse tipo de cartografia aqui, obviamente muito inicial, mas que dá alento que se possa ver isso, inclusive no novo censo, com esses novos dados mostrando mais claramente para todos nós essas concentrações. Bem, já quase finalizando, claro que aqui eu fiz esse relatório muito para a CAPES e tem essas informações de em que medida essas publicações foram consultadas ou não, por isso me referi àquele livro que é um campeão, digamos, de downloads, né? Mas aqui são os fatores H, não é tanto o nosso objetivo aqui nos referir, mas apenas lembrar que, felizmente, esses artigos vêm sendo lidos. Nós também temos tido oportunidade de publicar em várias revistas esses nossos resultados, revistas brasileiras, revistas francesas, revistas inglesas, Portugal, Itália, e felizmente o que isso nos mostra é que há uma boa aceitação dessas temáticas nacionais ou vertidas para o exterior e vice-versa, digamos assim, no cenário mais acadêmico, eu diria, né? Aqui também uma foto dos nossos ateliês de cartografia temática. Aqui também nós procuramos organizar esses bancos de mapas temáticos sobre as regiões de fronteira e da América do Sul, com financiamento público aí de fundos da Fundação do Estado, a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Fizemos algumas edições e temos uma parceria com um laboratório da Universidade de Paris 7, que se chama Unidade Mista de Serviço, UMS RIAT,
que é um laboratório que trata do aménagement do territoire europeu e pays e seus voisinages, de seus países vizinhos, e uma parceria então, para trabalhar com cartografia temática. Embora eu não seja um cartógrafo, eu me perfilo dentre aqueles que não podemos deixar morrer cartografia temática, embora prezemos grandes investimentos em análises teóricas, obviamente. Aqui, então, para ir finalizando, alguns pequenos resultados das nossas cartografias temáticas. Obviamente, alguns são muito básicos, que já apenas são exercícios, né? Mas alguns mostram aqui, procuramos colocar aqui colocar assim, bom, temos os nossos municípios fronteiriços e o que é que temos do outro lado. Então, a nossa dificuldade de aprendizagem no início, assim, qual é que é o município do outro lado? É município e a Argentina tem uma outra denominação também, que é partidos. O que é um partido? É uma parte de um município. Então, é uma dificuldade de nós compreendermos. Então, isso são exercícios que nós começamos a fazer para tentar fazer um mínimo de cartografia em escala mais sul-americana e na Bacia do Prata. Então, fizemos esses cidades gêmeas aqui, com os seus recortes político-administrativos vizinhos. Aqui também já é uma aventura em escala sul-americana. Isso aqui é no chamado nível micro-regional e a densidade populacional, para níveis micro-regionais. Aqui nós nos aventuramos, então, a trabalhar com o que seria o nível micro-regional, um equivalente, nós temos como um pouco de inspiração aquela NUTS da União Europeia, aquele nível 0, 1, 2, 3, 4, e podemos dizer que seria um nível 3, digamos, a nossa micro-região geográfica, uma espécie de comparativa, nível 3. E aí fomos coletando os dados aqui com os países vizinhos para chegar nessas concentrações demográficas da nossa costa sudeste, o nosso eixo Mercosul, a nossa região andina e o nosso vasto interior de regiões periféricas, né? E também com isso foi possível, a partir do domínio dessa base aqui, conseguir fazermos outros tipos de cartografias, por exemplo, de investimentos previstos dos eixos IRSA-COSIPLAN, por exemplo. Em que medida existe digamos, concentração em regiões periféricas ou não, mas isso já em nível 3, nível micro-regional, que nos deu muita alegria de poder poder visualizar cartograficamente, não apenas em nível de estados ou províncias, mas em níveis micro-regionais. E também fizemos alguns investimentos aqui, embora com a luz não seja muito claro, mapas de pontos aqui da população da América do Sul e círculos proporcionais, e sempre no grande conjunto, sempre com usando a base de dados disponível no DIVA-GIS. Aqui cartografia dos fluxos migratórios, podemos ver aqui são dados de 2014, e esse mapa aqui, claro que os círculos proporcionais dão uma impressão, às vezes um pouco exagerada, mas já foi refeito, diminuindo um pouquinho o tamanho dos círculos, mas aqui essa migração europeia, da crise europeia para o Brasil. Quer dizer que são fluxos temporários, muitos já voltaram, e aqui também dos nossos vizinhos aqui. E a nossa costa, não só apenas a costa oeste africana, mas aqui toda ela, de boa parte do continente africano e da própria Ásia. Enfim, também foi possível fazermos um pouco de aventuras cartográficas em plano global para ver o papel do Brasil nos fluxos internacionais. Bem, eu deixar depois o slide aqui, fica à disposição essas publicações, esses títulos, referências, que não é o caso da gente estar lendo aqui, onde que nós tivemos assim iniciativas de parcerias no Brasil, na América do Sul, América Central e Europa, intercâmbios que têm nos fornecido, digamos, insumos, né? Também participamos de alguns eventos relacionados aí nesse aspecto à defesa, mas também eventos acadêmicos propriamente dito, mobilizações acadêmicas entre o Sul e a região e o Amapá, ações inclusive ações que resultaram na construção de um mestrado na Universidade Federal do Amapá em fronteiras, muito interessante, publicações, enfim, fora, mobilidade acadêmica e algumas publicações internacionais que a gente gosta de mostrar como que
Essas temáticas nacionais têm tido boa aceitação fora do país, convites, estímulos a publicar em inglês, francês. Aqui estou eu publicando em uma revista de geopolítica, que acho que é bom os geógrafos reocuparem o seu papel com a geopolítica e não deixar só para as relações internacionais a ciência política, porque o geo é nosso. Da geopolítica, o geo é nosso. Então, aqui uma publicação na Revue Geopolitique, que saiu esse ano ainda, e essas outras publicações. Aqui estão as nossas equipes, as fotografias, as carinhas de todo mundo, e, enfim, mais outros nomes, tantos, egressos, onde é que foram parar. E, finalmente, aqui, o número de trabalhos apresentados em 4 para 5 anos, é uma loucura, em participação em eventos, trabalhos apresentados com exposição oral. Enfim, isso como é relatório, né, gente, eu precisei informar tudo isso, e publicações que estão à disposição. Era isso por enquanto, fico à disposição para alguns detalhes posteriores. Muito obrigado. Bom, agora vamos iniciar a contribuição da professora Edna Castro, a quem convido para compor aqui a mesa. A professora Edna é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará, realizou mestrado e doutorado em Sociologia pela École des Hautes Études em Ciências Sociales de Paris, professora titular da Universidade Federal do Pará, atuando no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Tem experiência na área de Sociologia, adotando uma perspectiva da teoria crítica interdisciplinar com ênfase em Sociologia do Desenvolvimento, do Trabalho, Política e Urbana, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento, políticas públicas, estudos urbanos, trabalho, populações tradicionais e meio ambiente. Nós agradecemos a presença da professora. Boa apresentação. Muito obrigado, Fernanda. Bom dia para todos e todas aqui presentes e também na rede. Detalhe técnico. Agora foi. Eu queria inicialmente agradecer. Eu vou usar o PowerPoint apenas no final. Então, por isso eu vou usar meu computador. Eu queria agradecer imensamente o convite do IBGE. É uma honra estar aqui presente, sabendo que eu estou numa instituição de máxima importância para a construção do país. Nós usamos muito na universidade. Os dados nos é muito importante na formação e no conhecimento do nosso país. E queria também agradecer ao Terceiro Congel, aos organizadores que me convidaram para participar de uma mesa redonda esta tarde, intitulada Novas Sustentabilidades Político-Ambientais e Ordenamento Territorial. Então, dentro dessa convergência de uma discussão de um caráter mais interdisciplinar, que eu gostaria de dizer que eu sou socióloga, me honra muito os geógrafos me convidarem para o debate, eu estou sempre muito presente no meio dos geógrafos, e também o tema que eu vou desenvolver aí agora se chama, eu intitulei Territórios em Transformação, Agências Sociais e Ambientais na Pan-Amazônia Contemporânea. Eu vou, embora tenha sido sugerido que eu falasse sobre a mesma palestra desta tarde, eu resolvi fazer um pouco uma mudança e focalizar hoje, talvez mais na Amazônia, que tem sido, cujas temáticas, problemáticas, têm sido objeto das minhas pesquisas ao longo de muitos anos, né? Queria também dizer que eu trabalho numa instituição que é interdisciplinar, que é o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, que em dezembro deste ano comemora 45 anos, tem um grande seminário que vai ocorrer lá em Belém.
e nós temos pela frente um desafio enorme, claro, de analisar o Brasil, de pensar o Brasil, mas pensar de um dado lugar onde nós moramos, que é a Amazônia. Eu acho que esse olhar ele pode trazer contribuições para se pensar possibilidades para além do próprio Brasil, né, América do Sul, América Latina, uma vez que nós cotidianamente nos defrontamos com problemáticas de fronteira, os 9 países que o Brasil, na Amazônia, faz fronteira. Então, esse tema é muito presente. Queria também dizer que eu coordeno um grupo de pesquisa chamado GETAM, que é Trabalho, Território, Estado, Território, Trabalho e Mercados Globalizados, que tenta fazer pesquisas, orientar alunos, tese de mestrado, doutorado, PIBIC, etc., numa linha de uma interpretação crítica, enfim, sobre esses temas que são desafios de uma análise interescalar, né? De uma análise multiescalar, e cotidianamente nós estamos pensando nessa perspectiva. Então, o trabalho do GETAM, fizemos agora recente um seminário em Belém, na semana passada, onde todos os estudantes e os pesquisadores apresentaram seus trabalhos, e com essas linhas do grupo, né, e tomando a questão de grandes projetos, de hidrelétricas, de mineração, cidades, e também os estudos sobre essa conexão, as conexões econômicas relacionadas ao mercado nacional, ao mercado internacional, que estão redefinindo, sempre redefinindo, mas estão redefinindo um outro momento que vive a Amazônia, que é um pouco isso que eu vou falar hoje, que chamei Territórios em Transformação. Bom, é claro que a alteração territorial que nós presenciamos hoje na Amazônia, ela é um processo, né? Um processo que se desenvolve de uma maneira mais rápida, mais lenta, no correr da construção histórica, da formação socioeconômica dessa região. Mas tem a ver muito com as políticas públicas, né? Com a presença do Estado, através das suas políticas, processos de intervenção no planejamento do desenvolvimento, ou grandes obras, abertura de ferrovias. Então, as últimas décadas, sobretudo se nós pensarmos a partir de meados da segunda metade do século passado, até o presente, nós tivemos momentos de maior inflexão e menor inflexão na transformação do território a partir de agentes, no caso, agentes estatais, não é? Governamentais, agentes empresariais ou agentes em geral da sociedade. Então, eu tomo aqui uma linha de interpretação pensando os processos de desenvolvimento. O meu instituto trata como tema central desenvolvimento, e nós tentamos entender os processos de desenvolvimento dentro de uma perspectiva que se relaciona com o conceito de agência, não é? Com o conceito de agência, de atores, de dinâmicas. Depois eu vou um pouco qualificar o que eu estou falando e talvez aonde eu queira chegar com essa discussão, essa relação entre desenvolvimento, território e agências, né? Pensamos também uma perspectiva do desenvolvimento brasileiro, e hoje está postado um debate sobre uma reprimarização da economia nacional, né? Uma volta a investimentos no setor extrativista, e redefinindo também o conceito de extrativismo, e um processo de desindustrialização em curso que faz parte dessa tendência da reprimarização da economia, quer dizer, processo que tem a ver também com a economia internacional e com uma realocação de blocos, de continentes, de países dentro dessa nova conjuntura internacional. Então, na nossa perspectiva, nós não podemos entender
a Amazônia, ou entender o que ocorre no Brasil, se nós não colocarmos dentro de um contexto de um mundo que muda, de uma economia que redefine sua configuração e seu padrão de funcionamento na produção, na circulação, na financiarização, e entender que as empresas, a gente está trabalhando um pouco com essa hipótese, que as empresas nacionais e internacionais reforçam suas estratégias de apropriação de terras, de recursos, e que há uma tendência que se configura, não é, de alteração na relação Estado e mercado, né? Estado e empresa, Estado e mercado. Então, analisando a situação particular da Amazônia, né, que é bastante complexa e que são 2/3, corresponde a 2/3 do território brasileiro, e isso diz muita coisa com relação ao desafio, não é? Para a própria nação, mas diz também muito porque é uma região altamente complexa pela sua biodiversidade, pela sua ocupação humana, uma diversidade étnica, uma diversidade, uma história também cultural bastante diferente de outras regiões do Brasil, e que hoje vive um processo acelerado de transformação. Então, a observação sobre essas transformações nos apontam para uma inflexão do mercado sobre o território, talvez mais do que o próprio Estado. Então, aí você tem uma inversão, porque essa transformação pela via do Estado, do planejamento do desenvolvimento, com abertura de estradas, com grandes programas, por exemplo, de mineração, como o Programa Grande Carajás, como o Polo Amazônia, como o Polo Noroeste, enfim, grandes programas que interviram em territórios, em espaços muito grandes da região, diferentes, como o Polo Noroeste, o Polo Amazônia, e que tinham como um objeto principal o território. Quer dizer, a planta de ação era dada, claro, sobre o território, e a partir de certos agentes muito definidos, muito bem definidos, que tinham a ver com o Estado e com uma certa, digamos assim, liderança do Estado nos processos, mesmo que, claro, as empresas fizessem parte desse grupo de agentes, não é? Então, hoje, o que se observa é uma redução desse poder, dessa agência do Estado sobre o território. Mesmo que se observe, por exemplo, como o professor apresentou, uma política de fronteira, uma política de defesa, de segurança, é importante, como outras políticas, a política de transporte, não é? De logística, são importantes. Porém, quando você analisa o processo de transformação in loco desses territórios, você vê que talvez, e aí eu coloco como uma hipótese, porque nós estamos trabalhando nessa direção, talvez esse poder de agência do Estado, ele tenha realmente se relativizado face ao poder de grandes empresas que estão presentes na área da mineração, na área do agronegócio, na área da celulose, e aí eu estou falando de produção, não é? Mas aí, o mais importante, talvez, para poder viabilizar essa produção, são empresas relacionadas às logísticas portuárias, a logística de transporte geral, portuária, ferroviária, rodoviária, de grandes vias fluviais, e que altera completamente, inclusive, os fluxos de mercadorias, de pessoas, de valores que estão vigentes, que estavam vigentes até há pouco, digamos, né? Então, essa minha reflexão, eu gostaria de rapidamente dizer que esse conceito de agência, não é um conceito novo, mas ele faz parte de uma discussão sobre atores. Quer dizer,
atores como agentes que agem sobre o território, que transformam o território, que tem uma cultura, que tem valores, que tem, como chamando um pouco Bourdieu, os hábitos, e que age com esses hábitos numa determinada direção, né? Ressignificando, por exemplo, culturas, etc., e valores. Então, isso está nos ajudando a entender melhor essas dinâmicas, não é? Como se movem esses diferentes agenciamentos do Estado, com as suas políticas, como, por exemplo, todo esse processo de transformação do Estado para viabilizar a economia, redução dos dispositivos legais na área ambiental, dos dispositivos legais que resguardavam as terras indígenas, protegiam, ou dispositivo com relação à mineração, ao uso da água, enfim. Quer dizer, uma série de desregulamentações ou não desregulamentação, mas, na prática, o não funcionamento desse sistema normativo, não é? E ao mesmo tempo, quer dizer, são ações de um agenciamento do Estado que são bem diferentes do que se tinha observado, por exemplo, há uma década atrás, ou há 2 décadas atrás, quando se discutia bastante a valorização de políticas nacionais e de dispositivos relacionados ao meio ambiente, não é? Então, há uma fragilidade de todo esse campo do ambiente por agenciamentos humanos. Bom, mas esse debate de vários autores, Guedes, por exemplo, de Bourdieu, de Desservaux, enfim, vários autores que vêm construindo um pouco essa analítica da agência, nos ajuda a pensar as dinâmicas da transformação no lugar, invertendo um olhar que às vezes se torna mais dominante, que é a transformação do território a partir de um agente, por exemplo, o Estado, não é? Pensar a transformação da cidade a partir das políticas, digamos assim, plano diretor, etc., etc. Porque no final a gente diz, mas por que não deu certo? Não deu certo porque a gente entendeu uma determinada direção desse processo e não a dinâmica em si prevalecendo como o objeto central da interpretação e da análise. E nesse sentido, supomos, por exemplo, que uma dada região, muitos agentes se movem ao mesmo tempo, não é? Se movem ao mesmo tempo. Pode ter mais controle do Estado ou pode não ter. Aí depende. Mas o fato é que todos os agentes se movem. Então, se move as empresas de logística de transporte, por exemplo, na BR-163 e redefine o uso da Cuiabá-Santarém, né? Redefine o uso da Cuiabá-Santarém com as carretas de soja transportando grãos para Itaituba em tempo assim, real e contínuo, uma enfiada atrás da outra até se ter a ferrovia, não é? Então, quase que vira uma estrada só de carretas, uma atrás da outra, quer dizer, quase colada. Então, isso é uma redefinição de um território a partir de um agente, não é? Então, ele se move porque ele precisa levar a soja até Itaituba, para escoar pelo Tapajós até o Porto de Santarém. Tudo bem, mas estou dando esse exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, outros agentes nessa mesma estrada se movem. Se movem o agronegócio, se move os produtores rurais, se move os municípios que querem também uma separação do Estado do Pará, ou os municípios que querem uma separação, um desmembramento municipal, enfim, quer dizer, e se move os movimentos sociais, o movimento sem terra e a forma de resistência. Então, essa matéria é complexa. E cada pequena região dentro desse enorme espaço é uma forma, um arranjo de agendamento, não é? Por isso que pensar de uma maneira geral um processo de intervenção ou um processo de pensar esse território como um território é muito complicado, porque você tem dinâmicas que são diferentes de uma fronteira para outra fronteira, de um estado para outro estado, de uma região para outra região. Por quê?
porque os agentes não são os mesmos que agem naquele território. E eles não têm as mesmas inter-relações na escala nacional, na escala internacional, e não têm, portanto, o mesmo poder. Então, nós estamos falando de situações assimétricas, estamos falando de agenciamentos não simétricos, né? de relações de agenciamento não simétricos, mas implicam, portanto, em se ter a questão da dominação do poder como uma dimensão a ser considerada nessas relações que se dão num território, porque nessas relações aparecem os conflitos, evidentemente, não é? Porque tem interesses aí em jogo que não são concordantes. E, bom, uma outra dimensão que eu gostaria de trazer também, ainda relacionada a agências, é que eu estou falando de agências sociais, agências humanas. Pode ser uma empresa econômica, mas é social, não é humana. Uma empresa, um Estado, são ações geradas pelos homens. Porém, uma dinâmica territorial, ela não é só humana. A natureza, ela tem a dinâmica, ela se transforma, ela se modifica, ela se altera, não é? Nós temos alguns estudos muito interessantes, inclusive eu estou publicando um artigo no livro que vai sair agora, Paisagens Evanescentes, que mostra como a natureza na Amazônia, ela transforma o território. Vocês conhecem o fenômeno das terras caídas, não é? Então, você vai num lugar lá, perto de Santarém, coisa, você viu uma ilha, e parou, quando você volta, cadê a ilha que eu deixei aqui? Eu tinha uma ilha aqui, eu fui embora, deixei uma ilha aqui, cadê? A ilha não está porque teve terra caída, porque ela se deslocou para uma outra área, porque ela acabou se deslocando, esbarrando no continente e colou no continente por alguma razão. Enfim, estou dando assim, exemplos de que há um processo, a natureza se transforma. E tanto se transforma que o homem pode gerar, pela produção agrícola, por um tipo de uso do solo, ele pode transformar uma terra que antes não era seca numa terra seca, não é? E não foi só ele, foi ele e as condições criadas que também fizeram com que a natureza ela se alterasse nessa direção. Então, aí nós falamos de agências não humanas, não é? Que alteram o território e que devem ser levadas em consideração nessa dinâmica, por exemplo, relacionada à água, e nós estamos diante de todo o debate sobre mudanças climáticas, esse conceito ele passa a ser um conceito assim, fundamental para se entender, não só a ação antrópica, mas como que a natureza responde a uma ação antrópica com outros processos. Aí você tem mudanças climáticas, você tem o aquecimento global, você tem uma série de processos num plano mais global, mas você tem também essa mesma natureza de processo que se dá a nível local, num riacho que secou, num riozinho que foi poluído e que mudou o jeito dele, enfim, de um rio que recebeu tantas hidrelétricas, pequenas hidrelétricas, aparentemente pequena hidrelétrica, como diz André Azzurri, você se esquece das pequenas hidrelétricas, só lembra das grandes. E as pequenas provocam um efeito muito ruim também, porque um riozinho, por exemplo, que recebeu muitas pequenas hidrelétricas, primeiro ele não é mais um rio, ele é um conjunto de pequenos lagos, pequenos reservatórios de geração de energia. Então, ele é um lugar de produção de commodities e não mais um rio no sentido que se tem. Então, para dar esse conceito. Um outro ponto da abordagem que eu faço sobre a Amazônia é entender que, às vezes, a gente quando está no Sul, talvez o Sul não goste de escutar muito, né? O Sul-Sudeste, mas a relação interna no Brasil, entre regiões, é uma relação colonial. É uma relação colonial. E mesmo que não se queira, não se goste de falar, mesmo na academia, eu acho que nós temos que enfrentar essa discussão, não é? Porque ela atravessa todo o campo do conhecimento, da produção de conhecimento, da ciência, das categorias que são analisadas, talvez das categorias, dos indicadores que o IBGE define, não é? Então, é importante se levar em consideração que a chegada
de um processo de dinâmicas econômicas numa região que, em terras indígenas que não foram escutados, em uma região que é ocupada, por exemplo, por ribeirinhos e que o rio foi poluído, criou uma série de processos que nós não temos ainda uma dimensão dentro das nossas análises, a não ser grupos, eu reconheço, tem muitos grupos que fazem isso, mas não um conhecimento, digamos assim, já difuso, né, de que isso representa um dano, né? E que tipo de dano, que natureza de dano, que profundidade. Por quê? Porque nós temos uma linguagem diferente, nós temos uma léxica que trata o risco, nós temos a teoria do risco, nós temos uma literatura e uma reprodução dessa literatura nas universidades, inclusive, nos programas de pós-graduação, que leva em consideração o risco. O risco é uma linguagem técnica, é uma linguagem da engenharia de produção, das engenharias, ligada, claro, com outras disciplinas, mas que pensam o controle técnico, não é? E o que se observa é que o risco, quando se teve Mariana, o desastre de Mariana, a palavra risco perdeu sentido, porque todos os manuais de risco nunca poderiam imaginar um tipo de desastre, de desdobramento de um desastre dentro de uma bacia de rejeitos, não é? Como aconteceu agora lá em Barcarena, lá no Pará. Então, e depois, mesmo considerando isso, né, se nós pensarmos em quem sofre o risco, não sofreu um risco, ele sofreu um dano. E um dano que é mais do que um dano, porque se torna uma tragédia. Quem perdeu a casa, perdeu a cultura, perdeu a terra, perdeu a condição de pescar, porque não tem mais o rio para pescar. Ou perdeu as identidades e o pertencimento de uma terra, porque a terra indígena foi alagada. Enfim, quer dizer, nós conhecemos todos esses casos. Mas, aí, do ponto de vista conceitual, nós temos que ressemantizar, nós temos que rever essa reprodução, né, de uma literatura que vem de fora e que obscurece, quer dizer, não ajuda porque ela até atrapalha, porque obscurece aquilo que deveria ser necessariamente visto pela pesquisa. Então, isso tem a ver com uma adoção colonial de conceitos que não são passados em crivo, né? Não são passados, como diz o Guerreiro Ramos, que é carioca, né? O Guerreiro Ramos era, acho que, não sei se, estou um pouco em dúvida, mas penso que sim. E ele dizia isso, tem que fazer uma redução sociológica. Em outra palavra, traduzindo assim muito, muito simplesmente, eu diria, passar no crivo crítico do conhecimento. Então, para entender esses processos hoje na Amazônia, eu acho que nós temos que perguntar quem são os agentes e qual a percepção que eles têm da Amazônia, qual a forma autoritária, arrogante, que chega e ocupa, que chega e extrai e produz o que está acontecendo, que é um saque dos recursos naturais, não é? Quer dizer, não é simplesmente uma exploração. Exploração de minério não é a indústria do minério, como também o Lexo quer dizer. Não é uma indústria, é um extrativismo do minério. E não é mais, nós estamos trabalhando com o conceito de neoextrativismo, do livro que está sendo discutido na América Latina, né, no debate, sobretudo no meio da América Latina. E nós publicamos esse livro, Mineração na América do Sul, neoextrativismo, que é o termo que a gente está trabalhando, essa categoria, e lutas territoriais. Organizado pela Andrea Azzurri, Paola Bolatos, que é uma colega nossa do Chile, trabalha com mineração, e eu, e que traz uma série de artigos para discutir, tentar entender por que a América do Sul continua produtora de matéria-prima e por que está havendo nessa última década, para cá, sobretudo, né, nesse século, uma intensificação da exploração mineral no mesmo padrão extrativista. Só que nós chamamos neoextrativista porque, tecnologicamente, é um outro modelo
intensivo de capital, intensivo de tecnologia e também que tem uma eficácia numa produção, uma eficácia no tempo, quer dizer, uma rapidez de produção e uma rapidez também nos processos, devido ao avanço da logística de transporte, uma rapidez também na produção, na circulação da mercadoria. Então, a mesa de hoje à tarde faz uma pergunta. Quais os dispositivos novos de ordenamento territorial? Quer dizer, como fazer, por exemplo, todos esses dispositivos legais, né, de zoneamento ecológico, de ordenamento, são várias práticas e vários programas de ordenamento territorial. E eu acho que essa questão, hoje à tarde eu vou problematizar um pouco, porque eu penso, não é, que as formas adotadas de ordenar o território, por isso que também não dão certo, elas são formas de desordenar o território. Quer dizer, há uma desordem produzida pela ação da ordem, não é? Uma vez que são políticas, não é? E são programas que partem de um princípio de que aquele território tem que ser ordenado dentro de um padrão X. Não é? E não interessa, passa ao léu a margem de que dentro daquele território tem agências. Não é? E essas agências são dinâmicas e elas têm interesses, elas têm ressignificados. Tem um debate interessante que diz assim, mais do que o ator, a agência, quer dizer, a dinâmica, a gente tem que pensar na cultura dessas agências, né? Desses atores, porque a cultura mobiliza certas forças, mobiliza uma série de dimensões que alteram esses dispositivos. Então, me parece que é importante, não é, pensar que a grade teórica, ou a grade, digamos, conceitual, com qual se olha uma determinada problemática. E eu me pergunto como ordenar um território. A gente ordena a partir de quê? A partir do olhar de quem? A partir de quem tem dinheiro? A partir de quem quer o território porque precisa viabilizar a exportação de um dado produto, e aí estamos falando de mercado, e o mercado tem uma proeminência hoje no jogo político de alteração, do jogo político de alteração do território. Então, como ordenar? E eu, sinceramente, eu tentei ver mecanismos, assim, legais, não é? Ou conceitos novos, por exemplo, conceito de sustentabilidade, o que depois, após sustentabilidade, que utopia possível nós podemos pensar e sinceramente, na minha percepção, o que garante um certo uso do território sem tanto conflito os atores do território, eles ressignificarem o território dentro de uma relação com os outros atores ou outros agentes. O que significa também dizer que nós estamos falando de emancipação de certos processos ou de certos conceitos, programas, percepções que não reconhecem essa dinâmica da emancipação. Eu acho que o que acontece na Amazônia ilustra muito esse quadro. Eu queria continuar desenvolvendo, mas eu vou passar um pouco para falar mais da Amazônia, para a gente não... Porque eu tinha pensado isso, né? Então, eu não diria... e eu acho que a literatura leva também nessa direção, Boaventura dos Santos, Giddens, de falar
todos os autores, por exemplo, que estão ligados a repensar a América Latina, a construir o pensamento crítico latino-americano, não é? Na linha, por exemplo, do Quijano, do Mariátegui, enfim, o Mignolo, o Walter, né, o Porto Guimarães, lá da UF, o Carlos Walter, que vamos estar juntos hoje à tarde na mesa. Então, repensar, pensar a América Latina como América Latina, pensar essa diversidade desses países internos, os territórios mais internamente dessa composição, porque esse exercício ele nos permite reduzir um pouco a leitura eurocêntrica das Américas, na qual nós fomos formados, não é? E perceber uma realidade que é diversa, que é múltipla e que ela se coloca, ela se coloca na realidade com as suas diferenças, não é? Isso que eu chamei da razão colonial neo-extrativista e sobre um território transformado. Bom, o outro ponto que eu quero falar, para entrar mais na Amazônia, é que eu chamei de política nacional de infraestrutura como política territorial. Quer dizer, o processo de transformação é tão grande que eu acho que é uma política territorial. Então, a Política Nacional de Infraestrutura tornou-se central no atual modelo de crescimento econômico do país. Embora abranja todas as regiões, parte significativa dos investimentos destinou-se à Amazônia nessas 2 últimas décadas. As obras de infraestrutura constituem um recurso estratégico de gestão, por mobilizar recursos importantes, acionar parcerias e gerar emprego com relativa rapidez. Mas ao mesmo tempo, uma política territorial com fortes impactos na reconfiguração do espaço. O governo brasileiro, a partir de 2007, formulou, com base na visão do futuro, né, que era a ideia central da política nacional no período, formulou planos e programas voltados à infraestrutura com investimento massivo nos setores elétrico, aí vem a energia e a retomada das grandes obras de hidrelétricas, transporte, terminais portuários, objetivando acelerar o crescimento econômico. E daí consideramos necessário entender essa política no conjunto do plano de aceleração da economia, isso que nós fizemos do PAC 1 e 2, e também a correlação do PAC 1 e 2 com a COSIPLAN, com o que tem sido feito na COSIPLAN, e todo o processo de planejamento, né, e intervenção pelos estados nacionais vizinhos com a Amazônia, quase vizinho com a região amazônica. O recurso previsto para investimento em hidrelétrica na Amazônia confirmou essa relevância do Plano Nacional, e isso nós discutimos já em vários trabalhos, Ferticide, Berma, eu, Magalhães, uma série de pessoas que trabalham com hidrelétrica. E se nós traçarmos uma linha, por exemplo, de Tucuruí, desde a hidrelétrica de Tucuruí, e esses 30 anos já que se faz da hidrelétrica de Tucuruí, e as novas hidrelétricas, nós vamos ver que houve realmente uma mudança com relação à gestão. A hidrelétrica de Tucuruí é uma hidrelétrica pública, nacional, paga com recursos públicos e gerenciada. E depois você vê Belo Monte, Giral, Santo Antônio e as outras hidrelétricas, você vê que houve uma mudança nessa gestão, não é? E também isso, na produção, aliás, na construção das hidrelétricas, já desde a construção, e isso deu uma outra configuração nesses territórios diferentes e nas formas de luta, nos conflitos diferentes do que ocorreu em Balbina e Tucuruí. Isso aí também, esse trabalho já tem bastante literatura discutida, e o que se observa mais recentemente é o interesse de grandes empresas multinacionais nas plantas hidrelétricas,
a produção da energia, mas também a água. Não é? Então, os interesses de água que vão associados à própria energia, mas não a água para a geração de energia somente, mas a água como um recurso potencial e um recurso cada vez mais carente no mundo. Então, tem uma série de discussões também interessantes que eu vou passar um pouco por cima, mas eu preciso falar que a parte referente aos investimentos em obras para viabilizar a navegação, também a questão de rios, né, e o transporte fluvial, embora com recursos minoritários, tem um papel relevante no conjunto das políticas de infraestrutura. Os rios da Amazônia tornaram-se um novo espaço de interesse de mercado, seja de empresas de mineração, do agronegócio, do transporte de carga, ou uma série de outras atividades empresariais mobilizadas pelas grandes obras de infraestrutura, entre elas, com destaque, os terminais portuários, que eu vou mostrar um pouco nas transparências que eu trouxe. O tempo e a rapidez da instalação de empreendimentos, houve uma grande mudança na tecnologia de transporte no mundo, quer dizer, por isso que nós temos, a China consegue colocar seus produtos industriais em tudo quanto é lugar do mundo, com muita rapidez, e também a exportação de commodities de muitos países, no caso do Brasil, teve uma eficácia em termos de tempo e em termos de espaço, fenomenal, e um processo rápido. Em 10 anos houve uma revolução em todas as cadeias de transporte de mercadorias, não é? E um aluno acabou de defender uma tese, agora está fazendo um mês, o João de São Rodrigues, sobre portos. É uma análise da construção de portos dos grandes rios da Amazônia. Todos os grandes rios da Amazônia têm grandes portos de grandes empresas transportadoras e de agronegócio, ou da mineração, ou cadeia alimentar na Amazônia. Não é? Então, Itaituba, por exemplo, já tem 7 portos em 5 anos, ou menos de 5 anos talvez, e então é uma dinâmica, né, muito forte. Bom, então eu diria que com essa política de infraestrutura, que é uma política territorial, não é? Nós temos, quais são as pontas principais? Investimentos portuário, isso é fundamental no caso da Amazônia, mas em todo o Brasil. Investimentos de rodovias, duplicação de rodovias, ou asfaltamento, ou abertura de outros, por exemplo, a Calha Norte, todo o arco norte, né, sendo alterado, e também as ferrovias, duplicação de ferrovia, numa tecnologia impressionante, porque é quase que uma fábrica. Hoje não se fala da construção de uma ferrovia onde se colocava cada esteio, né, cada vergalhão, não sei como é que chama, mas não, hoje é uma fábrica que vem e que vai construindo a ferrovia. Então, nós temos, portanto, isso é um valor tecnológico, quer dizer, uma intensidade tecnológica na construção da infraestrutura que pelo menos para mim, era impensável, não é? E, então, esse poder de transformação é muito grande. E sobretudo, porque se trata de rios da Amazônia e que são áreas de uma fronteira do capital, né? Como eu chamo no artigo. É uma fronteira do capital minerário, é uma fronteira do capital da água, do capital do agronegócio, que no fundo, tudo isso nós chamamos de extrativismo. Não é? Quer dizer, o conceito de extrativismo, que o Gudiner trabalha, a Svampa, a Margaret Svampa, é um conceito que se difere porque nós consideramos, por exemplo, o agronegócio como extrativista. Em última análise, é extrativista, não é indústria. Você tem uma cadeia industrial, mas a produção inicial ela é extrativista, porque você extrai o recurso natural, que é a terra, é o nutriente, é a água. Então, há o que fica na região, como tem muitas terras já ressecadas, muitas terras que não são mais
boas para uso, é o efeito de uma ação extrativista sobre um dado território. Eu não posso desenvolver muito essa categoria aqui, mas, de qualquer maneira, é a ideia que está relacionada a uma falta de uma previsão ou de uma preocupação ambiental, não é? De ter uma justiça ambiental, um reconhecimento do valor da biodiversidade, do valor do ambiente, que é negada nesses processos que são chamados de industriais, não é? Como processo mineral, como processo e que, em última análise, pelos impactos ambientais, eles deixam o valor negativo, né? E também porque as políticas de infraestrutura como políticas industriais, elas se somam ao interesse de empresas que, como por exemplo empresas chinesas, que trabalham com o conceito quer dizer, a economia mundial trabalha com o conceito de cadeias de valor, não é? Cadeias de valor. E a chegada das empresas chinesas, por exemplo, na Amazônia, pelo Mato Grosso, porque elas estão no Mato Grosso, principalmente, elas compram a cadeia toda. Elas não compram a terra, ou a plantação de soja, ou a terra para plantar soja, mas a cadeia. Interessa a cadeia como um todo, porque é uma cadeia de valor. E essa cadeia de valor, ela se estende pela logística de transporte. Então, é necessário ter o porto, é necessário ter as barcaças para transportar o minério, etc. Então, tem um trabalho, eu estive semana passada num seminário lá em Brasília, e a Helena Rodrigues, que é professora daqui da UFRJ, vocês devem conhecer, não é? Ela era diretora do IBASE, agora está na UFRJ. Ela apresentou o trabalho sobre financiarização da economia, e ela tem os dados das empresas chinesas plotadas, né, no mapa que ela mostrou, no Mato Grosso, se expandindo para o Goiás e se expandindo um pouco para o Maranhão, uma parte do sudeste do Maranhão, que configura um pouco a região mais ou menos do Mato Piba, não é? Então, esse processo é uma presença que, do ponto de vista da economia, é boa, porque dinamiza, porque traz recursos, etc., mas do ponto de vista de um agenciamento sobre o território, tem que se preocupar, porque essa dinâmica, quer dizer, esse novo ator sobre um determinado território, ele carrega significados próprios a ele, uma cultura própria a ele, e que nós, brasileiros, nem sequer conhecemos, não é? Então, enfim, quer dizer, há também outros trabalhos feitos sobre a presença da China, como o trabalho da Camila Moreno, Brasil Made in China, e outros trabalhos que vêm mostrando como a presença da China na América Latina e no Brasil, ela certamente merece estudos, né, por nossa parte. Por quê? Porque são principais compradores de commodities e bens naturais da região, e também eles têm um crescente protagonismo na cena política mundial, não é? Não só de infraestrutura, mas da economia mundial. Então, nós estamos lidando, portanto, com agenciamentos assimétricos sobre o território, não é? Com poderes, como o poder, por exemplo, da Vale do Rio Doce, ou da empresa canadense que implantou o projeto Belo Sul, não é? Lá na Volta Grande do Xingu, e que alterou o plano da Volta Grande do Xingu, não é? Quer dizer, a presença de minério ali e os interesses de uma grande empresa internacional de mineração, ela alterou os planos e a seca da Volta Grande do Xingu. Inclusive, os índios Jurunas, eles estão monitorando o fluxo de água que passa pela Volta Grande do Xingu, imagino que vocês estejam a par, estão monitorando já há 6 anos esse fluxo, porque a hipótese que eles têm é que, com a hidrelétrica, o fluxo não vai ser suficiente para
alimentar a cadeia ecológica entre animais e vegetais dali da Volta Grande do Xingu. E a Belo Sul, né, e o IBAMA, bom, enfim, criaram a engenharia do projeto, do projeto da hidrelétrica Belo Monte, criou um hidrograma do consenso, que chamou de hidrograma do consenso, que é uma forma de monitorar, empresa, monitorar a água que vai passar pela Volta Grande do Xingu, porque ela é desviada para a hidrelétrica e deve passar a água pela Volta Grande, que foi o acerto que fez, porque são terras indígenas. E a empresa criou esse mecanismo chamado hidrômetro do consenso, que significa o seguinte, que vai passar água, ele criou 2 modelos, né? 2 cenários, cenário A e cenário B. Eles estão trabalhando com o cenário B. O cenário B é que vai correr um pouco mais de água do que o cenário A. Só que no cenário B, que é o que estão aplicando, já está correndo, já vai ter menos água do que antes de haver o monitoramento do hidrômetro do consenso, que já era pouca água. Por quê? Porque, aí tem que explicar um pouquinho melhor, porque os índios, jurunas, estavam fazendo esse monitoramento há 6 anos, e o monitoramento deles, eles usam categorias diferentes das categorias usadas pela empresa. Então, eles usam, por exemplo, a categoria o que o peixe come. E o que ele comia antes, a comida que ele comia antes, está presente agora, porque secou o rio. Então, eles usam uma série de informações que eles têm, por causa do conhecimento que eles têm, saberes que eles têm da natureza, e eles perceberam que o pacu, ele não fez a desova. E os peixes que foram encontrados com ovas, o pacu que foi encontrado com ovas, as ovas estavam ressecadas. Então, eles concluíram que houve uma ruptura na cadeia alimentar dos peixes, não é? E por causa de uma fruta que eles comem, e como teve menos água, e as frutas eram na beira do rio, e as frutas caíram no rio, e os peixes se alimentavam, como tem menos água, as plantas, essas árvores, ficaram fora do rio, né? Porque o rio secou, elas ficaram lá em cima, no seco. E as frutas caíram no seco e o peixe não anda no seco. Então, houve toda uma mudança na cadeia alimentar. Isso é um exemplo de uma série de outros exemplos que se está vendo, porque também a natureza tem uma agência. O peixe não tem o que ele comer ali, ele vai para outro lugar. Então, acaba o peixe naquele trecho do rio. Ou o peixe morre, ou o tracajá, como os índios mundurucus fizeram também uma avaliação dos tracajás, e diz que o tracajá está vivo, mas dentro dele ele está podre. Aí tem um outro conceito que eles usam de podre, que eu não sei bem, não entendo tão bem, mas é uma alteração no agenciamento. Hein? Tartaruga, o tracajá é um tipo. Não é bem a tartaruga é diferente do tracajá. O tracajá, ele é outra carne, é outra natureza. Mas não é peixe, é um quelônio, não é? É um quelônio, Então, são essas observações, porque também os animais mudam, não é? Também a natureza muda, a terra seca, a terra inunda. A terra anda, quer dizer, os pedaços de terra com volume da água do Amazonas, terra caída é um fenômeno que todo mundo conhece. Aparecem ilhas onde não tinham, ou aparecem barrancos, ou Cametá já está na 4ª rua. Caíram 3 ruas principais da cidade de Cametá. A 4ª rua é a rua principal. E muitas outras cidades perdem na Amazônia as primeiras ruas, porque fazem as ruas na frente da cidade, por causa da contemplação do rio, por causa do acesso ao rio, etc. Então, esses processos, eles têm muito a ver com essas agências sobre o território, não é? E que há não há uma simetria nesses agentes. A grande dissimetria, por exemplo, índios e o seu território, uma grande hidrelétrica, não é? Aí pode dizer, bom,
o que vai acontecer é que a Amazônia vai mudar, vão acabar os índios, vão acabar ribeirinhos, vai acabar tudo. Eu acho que não acaba. Não acaba porque os processos de luta eles fazem parte da natureza humana. E há muito conflito, quer dizer, pode aumentar o conflito, não é? Quer dizer, quanto mais territórios são invadidos, mais conflito se tem. Nós não temos histórias de territórios invadidos sem conflito, a não ser que todos sejam vencidos, não é? Os índios, por exemplo, dos Estados Unidos, de hoje, do país chamado Estados Unidos, eles foram dizimados, foram acabados. O que se tem hoje são pequeninas reservas, porque eu estava lendo relendo o livro que eu gosto muito, que chama Enterre Meu Coração na Curva do Rio, que é um relato fantástico sobre a dizimação, né, o genocídio indígena nos Estados Unidos. Mas eu acho que a história da América do Sul é diferente, a história do Brasil é diferente, e os processos de reação também. Então, eu quero, isso que eu falei, eu quero sintetizar com algumas, são só fotografias, eu não estou usando o PowerPoint apenas para mostrar algumas fotografias que vão... Como é que eu faço? Ok, bom, aí localização da Amazônia e os fluxos de mercado que estão sendo viabilizados. Falta mostrar aí a viabilização por dentro da Amazônia, alcançando o Pacífico, né? Mas aí nós temos a importância geográfica, não é? E agora a viabilização por terra dessa colocação. Isso aqui é para mostrar os corredores logísticos estratégicos de exportação que estão sendo articulados nos corredores do sul, sudeste, né? O corredor norte, no eixo Tapajós, na frente do Tapajós tem 9 portos, mas estão previstos 20 portos, em Miritituba, de frente da cidade de Tapajós, de frente da cidade de Itaituba, num portozinho que chamava Miritituba, que agora já é uma cidade, em 5 anos, e que é onde chega a BR-163, então as carretas chegam pela BR-163, logo vão chegar pela ferrovia e passa direto para as barcaças que estão no rio Tapajós. Peja soja lá de cima, inclusive tem bastante reclamações porque sai um pó da soja e também já áreas de pesca que já não estão boas, enfim. Depois tem o corredor norte, eixo leste, o corredor norte, eixo madeira, né? E aí vai uma articulação nordeste, corredor, e aí nós temos um outro desenho dessa logística. Bom, essa imagem, apenas para mostrar, aqui é o Tapajós, lá na cidade de Itaituba. Para quem não conhece, é subindo o Santarém em direção a Itaituba, né? 12 horas de barco, às vezes. Então, aqui nós temos as várias empresas que estão presentes nesses portos, né? Aí, quando chega, é o que eu falei, é uma cadeia de valor, né? Quer dizer, é comprada a cadeia de valor, a economia funciona como cadeia de valor, então chegam todas as empresas e elas viabilizam um processo. Tá Cargill, tá Bume, enfim. Isso é apenas uma imagem para a gente não sair do real. Cadê? Apenas para a gente pisar um pouco na Amazônia, que a Amazônia é floresta, rio, não é ilha, então um pouco dar esse volume de água para a gente se situar melhor, que é também vida ribeirinha, muito intensa, as relações entre as cidades, pequenas cidades, Belém, pequenas cidades, Macapá, e, enfim, Oiapoque, até se nós atravessamos toda a Amazônia, lá em Letícia, Tabatinga, na fronteira Letícia, Tabatinga, Rio Negro, tudo isso é um mundo de vida, é um mundo de relações, não é? de interações rural-urbana, étnica-rural. Então, isso aí está em processo também de alteração. As cidades ribeirinhas, então tem toda uma cultura relacionada à alimentação, etc. E
Aqui, eu volto de novo para Itaituba, né? Agora eu tenho o nome dos portos aqui, tem o Porto do Ciampó, Hidrovias do Brasil, Unitapajós, Porto da Cargill e Porto da Bume um pouquinho mais adiante. Então, esse aqui é esse contraste, não é? Até na paisagem, em 5 anos, era uma beira de rio como outra qualquer, de verde. E hoje é um centro, né? É um lugar bastante alterado. Isso também são imagens da tese de mestrado, de doutorado do meu aluno, que são fotos da área de grande fluxo de pessoas no trajeto da balsa de Miritituba, que é onde 5 anos era um portozinho. E agora é um fluxo enorme de carro, com balsas, com muito comércio já pequeno, pequeno comércio, e, sobretudo, muitos caminhoneiros, né, porque passou a ser um pátio de caminhões, muitos caminhoneiros, aí você tem toda uma reconfiguração também da vida da cidade, da vida social das pessoas, etc. Aqui é o Porto de Manaus, Porto de Santarém, isso que eu falava aqui, cada cidade, cada grande rio tem assim como territórios tomados, territórios dominados, não é? A Cargill, em Santarém, se impõe, para quem conhece Santarém. A mesma coisa, Oriximiná. Quer dizer, esse é mais ou menos um dos modelos de transporte, esse é outro. Bom, então é isso que eu tinha para mostrar. E também, no caso de Itaituba, são grandes barcaças, a semelhança dessa última que eu mostrei, e que ficam próximas dali da cidade, né? Então você vê uma perto da outra, e quando elas saem um pouco em comboio em direção de Santarém. Então, só para terminar, eu queria dizer que eu acho que tem esses estudos sobre a Amazônia, eles trazem muitas sugestões para o IBGE, entendeu? De indicadores, por exemplo, a gente precisa de certos indicadores que mostrem essa dinâmica dos agenciamentos, que são diversos, não é? Dinâmica de conflito, tudo bem, mas também entender essa diversidade de atores ou de agentes na região e como que cada um deles, direto, né, como agente coletivo, ou agente individual, sobretudo coletivo, como cada um deles aciona dispositivos que alteram o território, que altera as formas de poder, as formas de dominação no território, ou de resistência, né? E como cada um deles, em relação com os demais, reconfigura um espaço da política, o espaço da política, o espaço da política local, por exemplo, ou da política estadual, e também a dimensão da cultura, da vida social, porque se reflete de uma maneira muito rápida na definição dos atores que passam a ter um poder sobre aquele território. Não é? Então, será que teria como entender, o IBGE contribuir para se entender melhor essas mudanças que ocorrem num mundo que talvez não seja muito quantificável, mas acho que sim, talvez sim, que é o mundo, que eu diria assim, da cultura, da ação política, da economia, não é? Desses pequenos fluxos econômicos que escapam a uma análise estatística. Por exemplo, esses fluxos que eu mostrei rapidinho, pequenos portos, de comunicação, de interação, de venda de produtos, de comercialização, isso escapa à economia. Os economistas, o próprio economista do NAIA, eles não... Tem o Chiquito fez, agora, recentes estudos sobre os fluxos do açaí. Quer dizer, o açaí bombou no mundo inteiro, né? Sobretudo no Brasil, é um produto que se encontra em qualquer lugar do Brasil, mas a base da produção é uma base ainda de pequenas unidades produtivas, não é? E a economia que mobiliza, o replantio, a forma de replantio, de enxerto, uma série de coisas, ela também
até pouco tempo era toda a base das pequenas familiares, né? Base familiar. Mudou, está alterando, tudo bem. Mas, eu digo outros produtos, por exemplo, isso faz uma dinâmica econômica que, como a gente não tem ideia, porque não tem muitos estudos, nós tendemos a desvalorizar, a dizer não tem valor econômico. Tem um valor, digamos, de subsistência. Aí coloca aquela palavra terrível de subsistência que não diz nada, a não ser diminuir o trabalho dos outros, não é? E quando, na verdade, é um mundo de economia informal que atravessa esses rios, que se conecta às cidades, que cria laços, aliás, cria não, realimenta, né, laços familiares, laços de parentesco, laços de afinidade, e alimenta também uma cadeia de ação política, né, de ação política, de resistência, de construção da vida, de construção das cidades, de construção dos povoados, etc. Então, eu fiquei um pouco pensando como poderia isso ser objeto de talvez de indicador, criar alguns indicadores que percebesse isso, como também a questão ambiental, porque o que nós sabemos do ambiente não é isso que nós colocamos nesse conceito de agências humanas e agências não humanas, porque o não humanas se movimenta, é uma agência, se transforma. E o impacto sobre, como aconteceu agora, um vazamento que acho que vocês devem ter acompanhado, o vazamento da bacia de rejeitos da empresa de lá, de Barcarena. Então, rios estão poluídos. O que significa? O rio foi poluído por uma ação humana, tudo bem, mas ele tem uma dinâmica interna, não é? Porque ele é vivo, dentro dele tem peixe, tem animais, tem árvores, então, como é que ele se reconfigura nesse processo? Não é? Como é que... e quando nós falamos do meio ambiente, nós não pensamos nisso. Nós pensamos que o meio ambiente está aí, ele vai ficar aí, ele não vai ser alterado, a gente sabe que a gente está alterando, mas também a gente não podia pensar diferente, isso faz parte da vida. Mas a gente não pensa que ele também vai se alterar para o bem ou para o mal, para o bom ou para o ruim, por uma dinâmica que é própria a ele, não é? E sobre o qual nós não temos controle. Não sei se isso poderia ser captável ou não, mas, de qualquer maneira, eu coloco a minha preocupação para vocês e muito obrigado pela atenção.